delícia! Ele está aqui, Ele é o nosso Deus, Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, domínio, poder, majestade. Dê um aplauso a Ele. Aleluia! Que alegria estar aqui com vocês nessa fim de tarde, né? Muito bom. Tem sido um tempo maravilhoso, né? Vocês estão gostando? Estão sendo edificadas? Amém? Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Eu estou aqui um pouquinho, com a voz um pouquinho, né, fanha. Porque eu estou aqui no exercício de fé toda vez agora que eu estou vindo para o sul, saindo lá de quase 50 graus no norte, eu venho para cá, né? Mas Deus ministrou meu coração e eu tive uma conversa com Ele e falei, olha, se o Senhor quer me usar, vai ter que me dar bastante saúde. E Ele restaurou a minha saúde para eu falar aqui hoje com vocês. Então, eu espero que seja realmente algo maravilhoso da parte de Deus sobre as nossas vidas. A palavra dele sempre é boa, né? Amém? Quero orar com vocês. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui com essas mulheres. Quero te agradecer por cada uma delas que disse sim para estar aqui, para te ouvir, para aprender com a tua palavra, com as experiências umas das outras, como fomos enriquecidas durante todo esse dia e pedimos que o Senhor continue operando. Agora, no final desse tempo das mulheres brilhantes, que venha mais da tua glória sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe, diga glória a Deus. Amém. O meu tema, não sei se já está aqui, olha, floresça e cumpra o seu propósito. Floresça e cumpra o seu propósito. Muitas coisas foram faladas aqui, na direção de mostrar que o florescer, ele aponta para os frutos, que, de alguma forma, quando falamos de desertos, falamos também de estações, começando desde a pastora Leila, foi passando por cada ministrador aqui, mostrando a importância de não desprezarmos as estações na nossa vida. Todas elas têm uma importância. O desafio do tempo, quando a apóstola Raquel falava sobre o desafio do tempo, veio uma ideia na minha mente, que talvez para alguns já não seja uma revelação, mas para mim soou como algo novo. Deus quer que nós tenhamos paciência, porque Ele quer plantar em nós uma ideia de eternidade. Porque se você sabe que tem a eternidade, por que você tem pressa? O tempo todo Deus quer plantar aquilo que Ele é em nós. Aquilo que Ele faz para a gente reproduzir. E a gente vai falar um pouquinho disso, desse florescer para cumprir propósito. A palavra florescer, vocês sabem que eu gosto sempre de dizer, né, o significado da palavra. No dicionário tem alguns significados: tornar público, colocar uma marca, patentear, tornar desenvolvido. Florescer fala de prosperar, de distinguir, dar distinção a uma pessoa, a alguém ou a alguma coisa. Brilhar, aí ó, brilhantes. Florescer é brilhar. Florescer é chamar atenção. E esses conceitos a gente vai ver aqui, o que Deus quer ensinar a nós, porque hoje Ele quer que você torne público algumas coisas que Ele já plantou em você. Ele quer que você se desenvolva a partir do ponto que você está. Ele quer que você tenha distinção, saiba que você é uma mulher de honra, que você tem o seu brilho próprio, não independente do dele, mas que você não precisa se comparar com ninguém. Ou como a gente perde quando a gente começa com essas comparações, né? Você é a única, querida, e isso não é retórica, não. É verdade, você é a única. E se você for você, o mundo ganha com isso. Você sabia disso? Se você
parar de perder tempo, de se comparar com as pessoas, e for você nas mãos de Deus, do que Ele vai fazer na sua vida e está fazendo, o mundo vai ganhar com isso. Amém? A experiência aqui das apóstolas, falando aqui na mesa redonda, né, na conversa, aqui no bate-papo, a apóstola Mônica falou de um lugar que Deus mostrou para ela numa visão, e você vê que sempre as nossas visões são com coisas do nosso dia a dia. Né? E ela fala muito bem que teve a experiência lá no Jordão, mas que ela não precisa estar lá no Jordão. Ela pode dobrar o joelho e ela pode, às vezes, só passear ali no... Qual é o parque legal aqui de Porto Alegre? Hã? Um parque legal para passear, para andar? Hã? Germânia? Pois é. Você sabia que esses passeios ao ar livre, às vezes sozinha, sem nenhuma companhia, te aproxima da presença de Deus? Você sabia que você não precisa fazer longas viagens, não precisa gastar tanto dinheiro, não precisa nada. Você só precisa realmente parar e deixar fluir o que Ele já está fazendo na sua vida? Eu quero simplificar a vida de vocês, porque eu vi a importância de simplificar a minha vida, de valorizar coisas que são muito simples. E eu tenho falado a vocês que, na verdade, a gente só administra bem o sobrenatural quando a gente aprende a viver bem no natural. Não tem como eu entrar para o próximo nível, né, se eu não consigo nem administrar aqui esse nível do natural. Deus quer hoje falar ao seu coração. Quando nós falamos de florescer, nós estamos trazendo à mente a estação das flores, a primavera. Nós estamos nos remetendo a um tempo de esperança, de alegria. Nós tivemos alguns congressos da visão, onde o apóstolo René ministrava: o inverno passou, a primavera chegou. Não sei se alguém lembra aqui. A primeira vez que ele ministrou isso, que eu estava presente, foi num congresso em Blumenau. Ele só falou isso: o inverno passou e a primavera chegou, e começou-se um cântico, inclusive, só dizendo isso, e foi uma unção tremenda. As pessoas perceberam que um novo tempo de Deus se desencadeou ali, naquele lugar, nas nossas vidas. Quando a gente fala de primavera, a gente está falando de esperança, quando a gente está falando de flores. Só que, como eu disse, cada estação cumpre um propósito. O inverno, para mim, principalmente, fala de frio, de desafio. Quem aqui fica bem no inverno e acha que é tranquilo? Parabéns para você nessa data querida. Né? Para mim, não, irmã. Eu prefiro 50 graus. Com certeza. Adoro Manaus, os 50 graus de Manaus. Né? Eu acho que eu administro melhor o calor do que o frio. Porque bater um vento de 25 graus, eu já estou de blusa. Né? Então, para mim, agora, eu acho que quem gosta do frio é porque no calor sente muito calor, né? Tem gente que não tem pele, tem couro. Nem precisa de blusa, eu não sei o que acontece. Né? Então, o inverno é reconhecida como uma estação do desafio. Quando nós passamos por uma situação difícil, nós dizemos: ei, estou passando por um longo e rigoroso inverno na minha vida. Já ouviram essa expressão? Pois é. O que eu fui? Eu fui ver o valor das estações, e diz que quando o inverno não vem como deveria vir, quando ele não tem o frio esperado, ele não cumpre um propósito. Um dos propósitos do inverno é controlar as pragas, para que na primavera e no verão não haja perdas. Então, quando o inverno não tem o frio esperado,
aqueles bichinhos, aquelas pragas que precisariam morrer nessa estação, não morrem, e aí vão comer as flores na primavera, que vai prejudicar o fruto no verão, no outono. Né? Então, nós precisamos entender o valor do inverno. Tem algumas pragas que Deus está querendo matar em nós. A gente já ouviu aqui falando de deserto, de passar por situações difíceis, não tem novidade, né? Mas a gente precisa ouvir. A repetição é pedagógica. A repetição é que faz a gente realmente lembrar que a gente precisa tomar uma boa atitude. Né? A apóstola Inês falou da mulher que não aparece o nome dela, mas que aparece uma atitude que mereceu tamanha honra, que é lembrada até hoje, que ela tomou a atitude de vencer a multidão, vencer os próprios desafios, o preconceito da época, porque ela não podia se aproximar, nem estar em lugares sociais por causa do fluxo de sangue. Ela era considerada imunda. Eu quero dizer para você que Deus não a considerou, Jesus não a considerou assim. E o milagre se processou. Amém? Então, esse inverno é para matar algumas pragas. Esse tempo difícil, Deus está fazendo um controle de pragas em sua vida. Amém? Quem recebe? Matando o orgulho, matando a ingratidão. Como nós somos ingratos com pessoas que nos abençoaram e que a gente esquece na hora que ela não faz aquilo que a gente gosta e a gente faz beicinho. Como nós valorizamos muito mais as nossas frustrações do que os milagres que Deus faz. A primeira vez que eu fui para Manaus para morar, eu não queria ir por causa da experiência que eu tinha passado com o Timóteo, meu filho mais velho, que ficou com 1 ano de idade na UTI entre a vida e a morte. E eu resisti, em 2002, ter que ir para Manaus. E Deus jogou uma coisa na minha cara que foi muito importante. Ele falou assim: Adriana, você está tendo essa atitude porque você está valorizando muito mais a dor daquele momento do que o milagre que eu fiz na sua direção. Quantos de nós estamos contando as dores e nos apegando a dores que Deus já, inclusive, fez um milagre e curou aquela dor? Estão entendendo? Amém? Ingratidão, reclamação. Aqui não acontece, eu sei, né? Aqui todo mundo louva, mas assim, a gente fala porque vai que você vai pregar para alguém, né? Mas a reclamação é algo que, se a gente não vigiar, nós estamos às vezes reclamando até em cima de milagres. Porque recebemos, mas não foi tão do jeito que a gente queria. O diabo está louco para roubar a tua bênção, irmã. As atitudes que você hoje precisa matar, Deus precisa fazer esse controle de pragas, é para não impedir um florescer abundante na sua vida. Para não impedir um frutificar que vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Diga: eu recebo. Florescer tem que cumprir um propósito. Tem que cumprir um propósito. Não pode ser só a alegria das flores, mas tem que gerar uma expectativa ou uma realidade de um fruto. Deixa eu deixar aberto o caderno, fica mais fácil. Vocês vão ver aqui meu caderno de borboleta.
gerar a expectativa do fruto. Deus tem expectativas a respeito de você e de mim. Isso é tão importante. Deus está cuidando tanto disso, de permitir os invernos na sua vida, para não sofrer na hora do florescer e do dar frutos, que tem um texto muito conhecido, lá em Cânticos 2,15, que diz: peguem as raposinhas que devastam o vinhedo, porque nossas vinhas estão em flor. Salomão está dizendo aqui um cântico de um homem para uma mulher, está falando do amor deles, mas a vinha aqui a gente pode atribuir a justamente nós sermos, como foi citado em João 15:5, Jesus falando que ele é essa vinha, o Pai é o agricultor, e que nós, como ramos, vamos dar fruto, mas antes do fruto vem o florescer. A vinha, eu não sei se a apóstola Daniela falou com consciência, quando ela falou da poda, que ela fala que vem o choro da vinha, né? Tem um momento que a vinha, ela guarda a água, e quando ela é cortada, ela chora. Fala-se do choro da vinha. E as flores da vinha, elas são o útero da fecundação que vai ocorrer por insetos, pelo vento, que vão trazer a polinização para que naquelas flores comece a ser gerado os cachos de uva. É muito interessante, gente. Então a flor, se ela for arrancada pela raposinha, ela faz com que a vinha fique estéril. Esse texto foi usado muitas vezes para dizer que essas raposinhas são realmente demônios, que querem impedir esse florescer e que querem impedir os frutos na sua vida. São essas pragas que Deus está fazendo o controle para que não se perca aquilo que Ele fez com propósito para que você vivesse. Amém? Eu lembrei agora de uma coisa. Cadê a apóstola Dani Viganó? Está aqui? Não? Acho que ela está lá. Ela foi fazer aquele laser em mim, o ILIB, né? E aí eu tenho algumas dores aqui nessa região por causa da radioterapia. Então eu tenho uma dor aqui, uma sensibilidade. E ela fez um laser aqui em mim e eu senti realmente uma melhora. Ela falou assim, ela foi me explicar e ela falou assim: apóstola, esse laser é como uma mensagem que está sendo mandada para as suas células, para as mitocôndrias, para dizer assim: volte ao seu estado natural para você cumprir o propósito que você foi gerada. Eu falei: como é que é? Aí ela repetiu de novo. Ela não percebeu que eu já estava fazendo ali uma sessão com ela também. Tá, repete novamente. Como é que é? Volte ao seu estado natural. Deus te gerou para florescer e para frutificar. Cuide para que as raposinhas não roubem as flores e deixem o inverno na tua vida cumprir o propósito de controlar as pragas. Aleluia. Uma vinha em flor
cada flor da vinha e outras árvores frutíferas são o local da geração dos frutos. A flor tem que cumprir um propósito. Ela gera uma expectativa. Se hoje você se considera na fase da primavera, florescendo, e eu espero que tenha muitas mulheres aqui florescendo, posso ouvir um amém? Se alegre, minha irmã, mas cumpra o seu propósito. O que eu quero dizer aqui é que florescer não é para nos fazer Alice no País das Maravilhas. Só passear e achar tudo lindo, maravilhoso. Eu estou florescendo. Tem que cumprir propósito. Deus nos faz florescer para melhor servirmos a Ele. Florescer tem duas vertentes: confiar em Deus e obedecê-lo, e servir uns aos outros. Não tem para onde correr. Eu quero aqui, uma das coisas que Deus começou a quebrar na minha vida foi conceitos religiosos, legalismos, que só me colocavam peso, me engessavam nas minhas ações, me faziam julgar as pessoas, porque o legalista, ele julga, nossa, como assim? Ela vai pregar? Nossa, mas eu falo melhor do que ela. Como assim? Com esse jeito que ela tem. Eu tenho falado muito para vocês da Joyce Meyer, né? A Joyce Meyer, para mim, é um murro na cara. Que ela começou a pregar para 25 mulheres na casa dela, com short curto e fumando. Meu Deus! Se fosse na época da minha religiosidade, eu já nem ouvia o próximo vídeo dela. E ela diz, um dos últimos vídeos que eu ouvi dela, que eu vi, ela disse assim, estava tudo errado, mas Deus via o meu coração. E o Espírito Santo me ensinou a ter roupas mais compridas e abandonar o vício do cigarro para ser hoje a mulher que eu sou, ensinando aquilo que Deus fez na minha vida. Você pode se olhar, pode dar um aplauso. Fez 80 anos agora, dia 4 de junho. Você pode se olhar como a improvável, a que não cumpre talvez alguns padrões esperados, e eu não estou dizendo que é para você fazer coisas erradas. Mas talvez você ainda não cumpra alguns padrões, mas eu quero dizer para você que Deus te ama. E que Ele vai te usar do jeito que você está e vai te levar a ser aquilo que Ele quer que você seja. Amém? Eu sonho com um dia onde eu quero ver as improváveis, aquelas que estão aí, às vezes, no anonimato aqui, pregando aqui na frente. Algumas entenderam. Vou repetir. Eu sonho com um dia de ver algumas que estão no anonimato, um dia pregando aqui na frente, com autoridade, para as nações da terra, falando, eu não era nada, mas Deus me fez além do que eu pedia ou eu imaginava. Algumas estão crendo, esse aplauso está meio xoxo, estão assim, Florescer tem que cumprir propósito. E eu quero dizer para você que florescer é muito simples. Você floresce quando você se dispõe a servir a sua irmã. Talvez hoje você vá servir a sua irmã já no ônibus. Quem é que veio de ônibus? Talvez você veio e deu algum BO, não sei, tá? Ninguém me contou história nenhuma. De algum lugar que você queria sentar e a outra sentou, né? Você vai cumprir hoje o propósito dando lugar para ela, de todo o coração. Amém? Você vai dar o lugar no ônibus para ela.
Ah, apóstola, está brincando. Que isso é cumprir propósito. Para algumas é tão difícil que se ela não conseguir fazer isso, ela não vai para o próximo passo. Estou falando mentira? Eu já fiz isso. Não saiu. Quero ver me tirar. Ou fazia que não estava ouvindo, que estavam falando comigo. A gente sabe matar alguém na unha se quiser, não é? Ou sou só eu? Hã? Vocês querem que eu te ensine? Não, isso não é bom. Então, quem? Hoje você pode ajudar. Você pode ajudar alguém. Esse aqui eu quero ver. Dando uma oferta. Às vezes você sabe que uma irmã sua está passando por uma dificuldade, que ela é honesta, que ela é sincera, que ela é uma mulher de caráter, e que ela está passando com uma dificuldade financeira com os filhos, com problema de aluguel, e você está orando, Deus, abençoa essa irmã, e Deus está falando, abençoa você tem um dinheiro, por que você não dá para ela? Sirva a tua irmã. Amém? Não traz aqui a conta, tá? Não é para trazer aqui o boleto do aluguel. Não tá. Gente, é uma delícia ser generoso, a gente abençoar as pessoas. É melhor dar do que receber. Com certeza. Eu, quando nem sabia desse princípio ainda, eu lembro que meu pai dava presente para nós, e às vezes era o dia de dar presente para uma irmã minha. Eu ficava mais feliz com elas recebendo o presente do que quando era para mim. Eu vibrava. Depois eu fui saber por quê. Que tem um princípio que é melhor dar do que receber. Você se alegra com a sua irmã sendo abençoada ou tem ainda algum nível de inveja? Olha o controle de pragas. Você pode ajudar e florescer fazendo uma faxina na casa da sua irmã. Aí, ó. Alguém quer ir para Manaus? Você vê que são coisas muito simples, gente. Eu quero desmistificar espiritualidade, porque a gente às vezes acha que não está fazendo nada, porque Deus está esperando de nós coisas muito incríveis, e você ainda não fez nem o básico de servir quem está do teu lado, precisando de alguma coisa. Florescer é confiar no Senhor e fazer o bem. Dá um aplauso a Ele. Quando você faz isso, você cumpre um dos significados do florescer. Você deixa a sua marca pública. Salomão vai dizer que não seja eu mesma que me louve, mas que seja o outro, né? Quando o louvor a respeito de você vem de outra pessoa, aí tem honra. E não você se ufanando, olha, eu já sei isso. Vocês, peraí. Ai, meu Deus, mortais. Olha, eu já alcancei isso. Vocês, não sei, ainda tem, tá? Acho que vocês vão conseguir também. Não é assim. Eu estou falando de coisas aqui, irmãs, que não faz muito tempo que Deus começou. Já estava trabalhando, mas eu comecei a perceber com mais seriedade algumas coisas, alguns invernos que eu passei que não foram muito fáceis. E uma das coisas que a pastora Leila disse aqui é verdade. A gente entra em níveis de deserto e de invernos na nossa vida. Deus sabe que você tem uma determinada capacidade e Ele não dá nada além do que você possa suportar. E cada inverno que você vence e há um controle de pragas, existe
algo que você vai produzir mais. Tudo que Deus está fazendo na sua vida não é para ter, como a gente ouviu, egoísmo. Não é para você guardar para você e ficar florescendo e brilhando sozinha. É para abençoar alguém. Isso é cumprir propósito. Tem um episódio na Bíblia aonde Jesus vai ter uma postura muito intrigante. Antes de eu falar disso, eu não sei se o vídeo já está no ponto. Com quem que eu falo aqui? Aonde? Está no ponto? Põe para nós aí o vídeo, por favor. Eu quero que vocês vejam aqui. Eu vou começar a falar sobre a figueira. E vai ser importante a gente entender o que é o figo, o que é a figueira, o que são as folhas da figueira e por que Jesus teve uma atitude tão irritada num determinado momento com a figueira que essa semana Deus me deu o revelamento. Vamos lá? No vídeo de hoje você vai descobrir que figo não é fruta, é flor. Existem mais de 700 espécies de figueiras espalhadas por todos os continentes, exceto na Antártica. Algumas figueiras são árvores grandes que podem atingir até 10 metros de altura. Outras espécies formam pequenos arbustos. Outras ainda são trepadeiras e existem aquelas figueiras que são rasteiras. A figueira é uma planta com grande importância histórica. Foi a primeira planta relatada na Bíblia. O figo foi cultivado em todas as civilizações do Mediterrâneo na antiguidade, incluindo os povos egípcios, judeus, gregos e romanos. Para os judeus, o figo é considerado um fruto sagrado. Já na Grécia Antiga, a exportação desse fruto era proibida por ser considerado um alimento muito importante. A importância histórica da figueira é inegável, mas a curiosidade do vídeo de hoje é sobre o figo, ou o que a gente pensa que seja o fruto da figueira. O fato é que o figo não é fruta, é flor. Calma que eu já explico. A figueira não floresce como as outras árvores frutíferas. Nós dizemos que as flores da figueira são flores invertidas. O figo em si, aquela estrutura que nós achamos que é o fruto, é na verdade uma infrutescência. Dentro dessa estrutura existem centenas de minúsculas flores femininas e masculinas. Cada uma dessas minúsculas flores, quando são polinizadas, formam frutos, que são aquelas bolinhas que dão a sensação de crocância quando a gente morde o figo. Ou seja, aquelas bolinhas crocantes que ficam no meio do figo não são as sementes, são os verdadeiros frutos. Mas aí você pode estar se perguntando, se as flores são invertidas e ficam escondidas dentro daquela estrutura, como que elas são polinizadas? É aí que entra a segunda grande curiosidade do vídeo de hoje. A polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes. É a transferência de células reprodutivas masculinas para a parte feminina da flor. Essa transferência ocorre através do pólen, que pode ser transportado por abelhas, borboletas, marimbondos e até pelo vento. No caso da figueira, só existe um inseto capaz de transportar o pólen e fazer a polinização. Esse inseto é uma vespa muito pequenininha chamada de vespa do figo. Essa vespa consegue entrar dentro do figo e, por ser um processo bem trabalhoso e difícil, antes dela entrar, ela perde as suas antenas e as asas. Assim ela fica ainda menor e isso facilita a sua passagem. Quando chega lá dentro, a vespa deposita os seus ovos e morre em seguida. Os ovos se desenvolvem, nascem novas vespas que, quando estão prontas para voar, saem de dentro do figo. Quando elas saem de lá, elas já estão carregando o pólen daquelas flores que estavam dentro desse figo. Essas novas vespas vão procurar outro figo, vão entrar, depositar os seus ovos e dar continuidade ao ciclo de vida. À medida que elas entram e saem, elas estão transportando o pólen de um figo para o outro. O mais interessante é que essa espécie de figo depende da vespa para se reproduzir e a vespa também depende do figo para se reproduzir e conseguir colocar seus ovos.
Ou seja, é uma relação de mutualismo, onde um beneficia o outro. Mas você tá lembrado que eu disse que a vespa morre assim que deposita os seus ovos? Isso é verdade, mas esse inseto não permanece ali, porque essa planta consegue produzir uma enzima que degrada os restos do inseto. É muita curiosidade para um vídeo só, né? E tem mais. Apesar de ser muito interessante, não adianta a gente sair mordendo figo por aí para procurar vespas, porque a reprodução do figo aqui no Brasil não acontece dessa maneira. Essa vespinha é nativa de outros países, como a Turquia, por exemplo, e foi introduzida aqui no Brasil em 2016 por uma equipe de pesquisadores da Embrapa, da Unesp e da USP. Ela é responsável pela produção do figo turco, como aqueles figos secos importados que a gente vê por aqui. No Brasil, o figo mais comum e mais produzido é o roxo de Valinhos, que não depende da vespa do figo. Os frutos se formam sem polinização, ou seja, sem fecundação, e por isso não formam sementes, ou quando formam, são sementes estéreis. A reprodução das figueiras aqui no Brasil é feita por meio de estacas, que são retiradas dos galhos das figueiras para fazer mudas. Vocês sabiam disso? Tem alguém aqui que mexe com essas coisas? Não? Ninguém da agricultura? Vocês viram ela falando que no Brasil é diferente. Então, a gente está falando aqui da figueira da época de Jesus, que é esse figo turco, o figo do Mediterrâneo. E o figo não é fruto, é uma flor invertida. Eu ficava muito intrigada com um texto que hoje vai servir como base para nós, que está em Marcos 11, 13, que diz assim: vendo de longe uma figueira que tinha muitas folhas, presta atenção nesses detalhes, foi verificar se nela acharia alguma coisa, pois na figueira o fruto flor aparece ao mesmo tempo que as folhas. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Eu ficava intrigada com isso aqui, porque assim, Jesus ficou muito irritado com a figueira. Se você ler a continuidade do texto, ele amaldiçoa a figueira e fala: ninguém mais vai comer fruto de você. Ele viaja com os discípulos, na volta eles passam pela figueira e Pedro fala assim: uau, aquela figueira que Jesus amaldiçoou de manhã já está morta, secou. E Jesus começa a ensinar para eles o poder da oração, que tudo que pedir, crendo, vai receber, e ele vai falando aquilo, né? Quando eu lia isso, bom, não era tempo de figo. Jesus esperava encontrar um figo, mas não era tempo de figo. Aí eu ficava assim, gente, Jesus parece que está tendo aquela crise de quem tem fome e fica com raiva. Você já viu alguém que tem fome e fica mal-humorado? Tem alguém aqui assim? Nossa, quase todo mundo, né? Parece que ele está aqui mal-humorado com fome, porque o texto diz que ele está entrando em Betânia e que ele está com fome. Ele avista a figueira de longe e vê que ela tem folhas. Ele fala: bom, se tem folha, tem figo. E eu não entendia isso. Por que que ele acha que tem figo se não era a época do figo? Estão entendendo? Por que que Jesus está com raiva e amaldiçoa a figueira, se, coitadinha, não era nem época de fruto, Jesus? Nossa, Jesus, quando está com fome, fica com raiva, hein? Fiquei assim com ele. Fiquei meio preocupada se ele tinha alguma compulsão alimentar, algum problema assim, né? Parecia uma atitude de desequilíbrio emocional. O texto mostra que Jesus, né, vai amaldiçoar a figueira. Eu quero dizer aqui que Jesus não vai amaldiçoar ninguém aqui não, tá? Eu tenho aprendido na minha vida que
a alegria de Jesus na nossa vida, na nossa direção, é porque a gente se mantém ainda no processo. A gente não desistiu. Às vezes a gente fica se cobrando tanto de dar algumas respostas. E eu faço questão de falar isso, porque às vezes a gente ouve uma palavra como essa e vai para casa e fala: meu Deus, eu não estou frutificando como eu acharia que deveria frutificar. Eu acho que Deus vai me amaldiçoar e eu vou secar. Não, irmã, calma. Take it easy. Não é isso que vai acontecer. Eu ponho as caixinhas de pergunta lá. Uma irmã perguntou para mim assim: eu não sei, eu estou fazendo tanta coisa na igreja, tantas atividades, mas eu sinto que ainda parece que eu não estou fazendo tanto. O que eu deveria fazer? O que vocês acham que ela devia fazer? Ela precisa saber o propósito do que ela está fazendo. E acreditar que o que ela está fazendo já é aquilo que vai levar a ela a ter os frutos. Ela não precisa de mais uma atividade. Nós estamos na igreja, às vezes, muitos fazedores, se matando. O que a Denise falou aqui, ela aplicou, inclusive, para a questão da igreja. Não é só no trabalho. Às vezes nós estamos achando que temos que fazer, para sermos, ou acharmos que estamos sendo frutíferos e colocamos a cabeça no travesseiro à noite. E achamos que estamos aquém do que Jesus espera de nós e começamos a ter culpa. Você não precisa, irmã, a não ser que Deus te dê uma direção. Mas não é mais coisa que você precisa fazer. Você precisa acreditar que o que você está fazendo tem direção de Deus e vai cumprir propósito. Amém? Então Jesus não vai amaldiçoar ninguém aqui. Mas eu quero mostrar o seguinte: na figueira, como o texto diz, as folhas vêm junto com os figos em flor. Aquele fruto verde já é o figo, mas ele é flor. Porque vocês viram ali, ele é uma flor invertida, é para dentro. Aqueles raminhos ali são flores. Eu ia falar florzinhas, né? São florzinhas, olha aí que meiga que eu estou. Vocês viram ali que tem uns pelinhos assim? É a flor para dentro. O figo, ele me remete a pensar algumas coisas. Que como flor, ele não tem muito glamour. É uma flor para dentro. Já a primeira coisa aí, que às vezes a gente se sente, uma flor para dentro, sem muita expressão. Parece que não embeleza, não cumpre propósito de ser flor, mas eu quero dizer para você que você é uma flor e vai produzir um fruto. Aquelas que têm aí autoestima baixa e que acham que não são belas flores, talvez você seja um figo, mas é uma flor. Não sei se eu ajudei ou se eu acabei de matar. Não sei se eu resolvi a tua situação ou se eu coloquei uma pereba maior. Espero que tenha resolvido, irmã. Aceita que é melhor. As folhas vêm junto com os figos em flor. Já são os frutos, os frutos não fecundados, mas que poderiam ser comidos. Quando Jesus vai na figueira, que ele vê as folhas, e ele sabe que quando as folhas nascem também os figos em flor, eles estão verdes, mas eles poderiam ser comidos e poderia matar a fome dele. Ele está nessa expectativa. Deixa eu dizer para você, Deus não espera nada mais do que é próprio daquele momento de vida que você está vivendo. Eu tenho dito para vocês,
que Deus teve um determinado momento, em especial com o câncer, que eu só conseguia dizer, Deus me ajuda. E parecia que eu estava sendo inútil e infrutífera. E uma coisa que eu aprendi é que Deus diz assim para nós, Adriana, o que é que você tem? Eu só tenho isso, Senhor. Começa por aí. Jesus não está bravo com a figueira porque ele esperava já o figo pronto. Ele esperava a flor. Porque era próprio daquele momento a flor. Era próprio daquele momento o figo ali que iria matar a fome dele em flor. A folha da figueira na Bíblia, ela tem um significado que remete justamente a essas posturas religiosas, e eu vou mostrar para vocês. Ela mostra, nesse texto aqui, ela mostra um viço, uma vida que a figueira parece ter por causa das folhas, que dá a expectativa de que vai ter a flor, mas ela nega isso. Por isso que, ainda que a figueira não floresça, porque a figueira em flor já é algo que alimenta. Diferente de outros frutos. Por isso ela é considerada um fruto tão importante na Bíblia, porque ela tem essa característica. É a flor que alimenta. E você vai ver que nas outras árvores do texto de Abacuque 3, fala ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Todos estão falando ali de um determinado fruto, inclusive a flor da figueira, que saciava fome. E ela não cumpriu o propósito. A folha da figueira simboliza uma vida religiosa sem ação de Deus, que mostra um vício, mas nega o fruto. Mostra uma aparência de vida, mas não tem fruto. No caso do que a gente está vendo aqui. Uma figueira onde as folhas nascem, e por isso o texto faz questão de dizer que quando tem folha na figueira, tem que ter o fruto. Então tinha uma expectativa, não pode ter folha só. Não pode só dar sombra, não pode mostrar uma vida aparente, tem que produzir algo. Inclusive, é considerado esse texto uma parábola também, apesar de ser um fato real, mas uma parábola da figueira estéril que mostra a esterilidade de Israel, que estava longe de Deus, apegada a ritos religiosos. Religiosidade. De longe parece viçoso, mas de perto nega o fruto. É o símbolo de tentar fazer na força do braço o que só Deus pode fazer. Você nunca vai ver uma árvore fazendo força para dar fruto. Você não vai ver. Ela tem o fruto porque é natural dela. Se ela está ligada àquela árvore e está recebendo a seiva daquela árvore, ela vai produzir naturalmente o fruto. Amém? Deus não quer você fazendo nada na força do braço. Então quer dizer que é para eu ficar parada na igreja, apóstola? Não. É para você ter direção de entrega do que Ele quer que você faça. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus está falando, é natural. Se você está em mim e eu estou em você, vai dar fruto. É o mutualismo. O figo nos ensina muito bem essa relação. A mulher ali do mundo agro, ela diz assim,
o mutualismo. A vespa depende do figo e o figo depende da vespa para se beneficiarem mutuamente. Deus está querendo mostrar para você que Ele quer que nós tenhamos esse nível de relação, aonde nós somos beneficiadas pela vida dEle em nós, aonde Ele coloca, vou colocar assim, os seus ovos, a sua vida, a sua essência, aquilo que vai produzir em nós os frutos. Mas nós também, ao produzirmos o fruto, alegramos o coração de Deus por permitirmos ser usadas por Ele. Quem está em mim, eu nele, e esse dá muito fruto. Vou mostrar para vocês a atitude religiosa. Não sei se meu tempo acabou. Não? Vou mostrar a vocês a atitude religiosa. A primeira árvore realmente que é falada na Bíblia, e eu coloquei o texto, eu fiz uma edição desse vídeo, colocando alguns textos, porque ela só fala do mundo agro, né? O primeiro texto está lá em Gênesis 3:7, aonde a gente vê uma atitude distanciada da vida de Deus. Gênesis 3:7 diz assim: então os olhos de ambos foram abertos, e percebendo que estavam nus, fizeram roupas de folhas da figueira, e fizeram aventais para si, tangas e cintas. Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram dar uma solução humana para o pecado. Eles reconheceram que estavam nus e colocaram folhas de figueira para cobrir a vergonha do ato deles. Jesus tem uma conversa com eles, confronta cada um deles. E depois, chega lá no verso 21, do mesmo capítulo de Gênesis 3, diz assim: o Senhor fez túnicas, casacos longos de peles de animais, para Adão e sua mulher, e os vestiu. O que eu quero colocar aqui? Aqui já é o primeiro ato profético, depois da queda do homem, aonde Deus fala assim: não se cobre vergonha de pecado com ação humana. Tem que ter derramamento de sangue. Figueira, a folha da figueira, por mais que seja viçosa, não vai cobrir a vergonha do erro de vocês, Adão e Eva. O que vai cobrir a vergonha são os sacrifícios. Os primeiros sacrifícios de um animal é feito para fazer casacos para eles, para cobrir o pecado. E Deus está sinalizando que o Filho viria e morreria para fazer isso. Paulo vai dizer aos Gálatas: o que aconteceu com vocês? Vocês começaram tão bem na fé, quem desvirtuou vocês? O que eu quero dizer aqui, irmãs? Florescer e tomarmos aqui a figura da figueira, nós temos que lembrar que o que nos salvou da maldição do inferno e nos limpou do pecado foi o dia que você reconheceu que Jesus é o teu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados e em fé você creu que o sangue dele, o sacrifício dele era suficiente para te salvar. Não foi uma explicação humana que fez isso. Naquele momento você ouviu uma mensagem e suscitou uma fé que fez com que você entregasse a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Deus quer te lembrar aqui com a figueira, que Ele quer que você continue andando assim. Porque no meio da caminhada, nós estamos confiando nas nossas folhas. Nós estamos achando que o viço das nossas folhas, a sombra que a nossa árvore dá, a beleza da figueira, inclusive a figueira é uma árvore
símbolo em Santa Catarina. Você vai em Florianópolis, tem uma figueira enorme, numa praça lá. Deus está querendo lembrar para nós que Ele não está impressionado com as nossas folhas. E que as suas folhas podem impressionar por algum tempo alguém que acredita que isso é sinal da sua íntima ligação com Deus, mas se não tem o fruto, se não tem a flor da figueira, não cumpre propósito. Hoje é um convite para sairmos das nossas religiosidades. Nós precisamos aprender com a figueira a não se acomodar a justamente esse vício da folha e negar o fruto. Até com a desculpa de nós dizermos que ainda não estamos no ponto. Não, eu ainda não estou fazendo muita coisa para Deus, porque eu acho que eu ainda não estou no ponto. Eu ainda não virei fruto, eu só sou flor. Eu acho que eu preciso mais. Na minha adolescência e infância, em igrejas convencionais, a gente fazia muito treinamento para evangelismo. A gente treinava, mas a gente nunca saía para evangelizar. Eu ficava assim, gente, a gente parece aquele time de futebol que treina, mas nunca entra em campo para jogar. Religiosidade. E a desculpa do religioso é: eu ainda não estou pronto. Eu preciso de mais conhecimento. Eu preciso fazer uma escola teológica. Nada errado, beleza. Eu preciso fazer um curso que me dê autoridade. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E Deus está falando: você já tem que ter flor na sua figueira, porque já tem folha, e é essa flor que vai ser comida e que vai alimentar as pessoas que você vai impactar. Jesus sabia que não era a época da figueira dar frutos, mas a flor já era suficiente para saciar a fome. O religioso, ele coloca alvos elevados para justificar a sua inatividade no reino. Acho que ainda não estou pronto. E Deus está falando: o que você tem, Adriana? Eu quero que você faça essa pergunta agora colocando o seu nome. Todas juntas. A gente vai falar assim: o que você tem? Eu vou falar o meu nome e você vai falar o seu. 1, 2, 3. O que você tem? O que você tem, Adriana? Fala o seu nome bem alto. O que você tem? Jesus está perguntando para você: o que você tem? Eu só tenho esse figo aqui, Jesus, que ainda não é fruto, é flor. Começa a usar. Começa a alimentar. Começa a cumprir propósito. Chega de desculpas. Chega do diabo usar a tua mente para te acusar. Você já passou por alguns invernos para Deus controlar essas pragas dentro de você. Então chega disso, irmã. A Bíblia diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Ou vocês estão com vergonha de falar, ou precisam conhecer o versículo. Porque eu estou vendo muita gente aí se matando e dizendo que para Deus tem que ser o máximo, e Ele está dizendo: ser fiel no pouco, e sobre muito eu te colocarei. Ninguém consegue começar pelo máximo, irmãos. Começar pelo máximo é tentar construir uma casa começando pelo telhado, não vai dar certo. Comece pelo pouco. Ser fiel no pouco. Ah, mas o que eu faço ninguém valoriza, ninguém vê. Deus vê. Deus vê. Tem um texto na Bíblia de um homem que cuidava das cortinas
do templo. E um dia Deus lembrou dele. Deus vê. Todo trabalho diante do Senhor não é vão. Deus está vendo. E o que você faz já é digno. Você não precisa estar aqui em cima para achar que você tem honra. O que você faz com sinceridade de coração é tão honroso que Deus está dizendo para você: filha, me agradei da sua flor. Nunca mais coma alguém fruto de ti. A figueira seca. Estou terminando. Não é esse o decreto de Jesus para você. Como eu disse, Ele não vai dizer para você secar. Mas eu quero dizer aqui que quem nega as suas ações no reino, porque acha que ainda não está pronto ou no ponto, e só confia no viço das suas folhas, nas posturas religiosas, legalistas, perfeccionistas, elevadas demais, do quanto eu sou bom e do quanto eu sou justo, acaba seco. Porque tem uma coisa na natureza, que todo ser vivo que retém vida, seca. Se não houver troca, seca. Sabe qual é a forma de você curar as suas amarguras? Cuidando de alguém que está amargurado. E não, agora eu vou ter um tempo para mim, porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Deus, tá bom? Tá bom Deus cuidar de você? Tá bom? O que você acha? Tá bom? Então vai servir alguém, irmã. Vai servir alguém. Ah, mas o pessoal é um bando de ingrato. Não reconhece quando a gente faz. Deus reconhece. Para quem que você faz? Irmãs, eu já atendi tanta gente gratuitamente que não saiu do consultório, às vezes não deu nenhum muito obrigado. Traiu, era ovelha. Eu sei para quem eu sirvo. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei quem eu sirvo. Eu fazia algumas orações e faço algumas orações. Pai, quando eu estiver cuidando da família de um pastor, cuida da minha família. Quando eu estiver cuidando do emocional dos filhos de alguém, cuida do emocional dos meus filhos. Não me eximia da minha responsabilidade como mãe. Enquanto eu cuido de alguém que está com problemas nas finanças, cuida das minhas finanças. Tudo é semeadura, irmãos. Vai semeando, semeando. Um dia quando você menos imagina, você esqueceu até que semeou num lugar. E alguém vem e lembra que Deus não se esqueceu daquela semente. Não faça com interesse. Faça de coração. Mas saiba que o princípio da semeadura não tem como ser negado. Quem semeia vai colher. Semeie. Nós somos chamadas para fazer o que é natural de quem está em Cristo. Reproduzir os mesmos frutos que Ele produziu aqui. E como é que Jesus andou aqui na terra? Confiando em Deus e fazendo bem. Ele estava sempre junto do Pai, orando, buscando a Deus, confiando nele para guardar a alma dele, inclusive na hora do Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque para chegar nesse nível de falar isso, Jesus passou por muitos testes no deserto, testes de gente que ele limpou, como os leprosos, que limpou 10, só voltou um para agradecer. Teste de gente que ele ajudou. E eu quero dizer para você que no meio daquela multidão que dizia para soltar Barrabás e matar Jesus, crucificar Jesus, tinha muita gente que foi tocada por milagre.
E ele não abre a sua boca para não errar. E porque fez tudo isso e foi obediente no nível que foi, ganhou também o nome que ganhou. Um nome sobre todo nome. Ser frutífera, irmã, é fazer o bem. Porque quando você faz o bem para alguém, a pessoa pergunta assim: por que você foi tão gentil quando eu fui grosseira com você? Aí você vai falar assim: ah, foi Jesus que mudou a minha vida. Porque um dia eu também fui tão grossa com alguém, e Jesus veio e falou assim: eu te amo do jeitinho que você é. Esse trator cor-de-rosa, coisa linda. Deus te ama do jeito que você é. Ele não está dando estrelinha no seu caderno, porque hoje você foi boazinha e fez assim beicinho, falando: não esperava isso de você, Adriana. Hoje você me decepcionou, não achei que você ia errar. Não, Deus não tem essa postura. Ele não se surpreende com nada. Ele já me amou e te amou antes mesmo da gente dar algum resultado. Amém? Fomos chamados para fazer o que é natural. Confiar em Deus, obedecer a Deus e servir aos outros. Numa relação de mutualismo. Eu com Deus e Ele em mim. Um beneficiando o outro. Eu quero terminar aqui dizendo que hoje o chamamento para você é: floresça. Torne público o que você é em Cristo. Desenvolva-se. Amadureça. Prospere. Brilhe. Distinga-se. Chame a atenção. Sabe a coisa mais diferente que você pode fazer? Queria fazer uma coisa diferente. Assim, que chamasse atenção. Você quer saber como é que você pode ser diferente? Quem quer saber? A coisa mais diferente que você pode fazer é ser você mesmo. Porque não tem ninguém igual a você. Chame atenção para as mudanças que Deus está fazendo em você. Cumpra seu propósito. Já tem algum tempo que eu não me impressiono com aparências, nem com declarações muito mirabolantes. E eu também não busco fazer isso. Eu sou eu quero ser eu. E você é você. Seja você e confie no processo. Deus está transformando a tua vida. Ele te aceita do jeitinho que você é, mas Ele vai te fazer chegar no lugar que Ele preparou para você. Deus vai fazer uma sessão de ILIB contigo. E vai falar para essa mitocôndria que você é aí: volte a ser aquilo que você foi formado para cumprir o seu propósito. Falei direitinho, nutricionista? Pois é. Deus está fazendo um ILIB. ILIB é laser, tá, gente? É aquele negócio de laser. Deus está fazendo um laser hoje em você e em mim. E dizendo para você: volte a ser quem você é. Aquilo que eu formei você para ser. Para você cumprir o propósito. Na sua casa, no seu dia a dia, sendo você. Eu era uma menina de uma cidade inexpressiva, Guaratinguetá, que só conhece quem morou no Vale do Paraíba. Numa terra altamente idólatra, do lado de Aparecida do Norte, com muitos desafios. Eu nunca pensei, irmãs, que um dia eu estaria aqui ministrando na frente. Nunca tive esse sonho. Eu era a mais improvável, a filha difícil, que quando vai me pedir em casamento, meu pai falou: tem certeza? Ela é muito difícil. Estou aqui, 30 anos de casado, 2 filhos no altar, casados também, um filho com
dificuldades especiais, casou, é um atleta, um milagre da parte de Deus. Deus agora me presenteou com uma casa. Quem é que dá uma casa para alguém, gente? Um cara um dia levantou e falou assim: eu quero te dar uma casa. Só Deus. Mas isso aí é um sonho. Teve alguém falando aqui de tempo. A Raquel, foi um sonho que Deus nos deu antes da gente casar. Em 1992, eu tive um sonho onde Deus falou assim: eu vou te dar uma casa completa, se você não duvidar. 31 anos depois, eu estou entrando dentro de uma casa que Deus me deu, que alguém foi tocado no coração para dar uma casa para mim. Enquanto eu estou cuidando da casa dos outros, Deus está dando uma casa para mim. Enquanto eu cuido dos filhos dos outros, Deus cuida dos meus. Enquanto eu cuido do ministério dele, Ele cuida do meu. Enquanto eu me humilho na presença dele, Ele resolveu me colocar em alguns lugares que eu nunca pensei, não reivindiquei da parte dele, mas Ele quis. Então eu quero contar isso não para me ufanar, mas para dizer para você que não importa a família que você saiu, da cidade que você é, que você acha que ninguém nem sabe. E apóstolo, a minha cidade é um ponto no mapa. Deus vai te usar para você ser alguém de expressividade, para impactar as pessoas. Comece pela sua casa. Amém? Você foi chamado para florescer e dar frutos. Vamos colocar em pé? Não dá para explorar tanto, né? Tinha tanta coisa para falar. É muita riqueza sobre o figo. Deus nos ensina tanto com a natureza. Só o mutualismo daria talvez um seminário de 3 dias. Se a gente falar só do mutualismo. Se a gente falar só da flor do figo, só das folhas, dos significados espirituais, quanta riqueza. Mas eu queria aqui entregar algo que eu espero que eu tenha conseguido entregar de forma simples, porque eu queria atingir o teu coração, porque eu queria que você hoje saísse daqui com uma decisão. E eu queria dar uma tarefa inclusive para vocês, para que esse seminário não morresse no seu coração e a decisão que você vai tomar aqui no altar tivesse continuidade. Eu queria que você tivesse um exercício de começar, se você ainda não faz isso, se faz, continuar fazendo, de ler a Bíblia e começar a anotar tudo que Deus ministra no seu coração. Comece a escrever. Comece a escrever. Legal, já faz isso? Deus vai organizar. Você vai entender o propósito de Deus. Você está construindo um caminho. Deus está te levando para alguns lugares. Só por causa dessa postura. O poder de escrever, gente. Você organiza, você fala sem algumas resistências. O que vem no teu coração? Deus, hoje o Senhor ministrou isso aqui para mim. Eu não sei nem o que quer dizer. Eu hoje não estou nem com um sentimento tão bom em relação a tudo que eu ouvi na tua palavra. Mas eu quero dizer que eu estou aqui. Eu termino todo dia dizendo assim: eu te amo, Senhor, e faço um coraçãozinho. A minha vida deu, uma guinada só por causa desse exercício. Amém. Sabe por quê? A minha preocupação de verdade como pastora é que a gente não viva de congressos em congressos e nada aconteça na nossa vida. Eu quero que você saia daqui com propósito. Eu quero que você saia daqui com uma decisão assim: eu vou ouvir a Deus. Eu não vou ser menos do que Ele espera de mim. Eu não vou ser uma figueira só com folhas. Eu vou dar flor e vou produzir frutos. Quem quer isso para a sua vida? Eu quero que você venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Deus está levantando aqui ministérios